Gente, hoje eu quero deixar aqui uma reflexão em um depoimento que eu vi uma senhora falando sobre o tempo que ela ficou na Igreja Universal. Mas antes, inscreva no meu canal, Diálogo da Fé, junto com a Padaria Santana. Eu fiquei aterrorizado, porque aquela senhora ficou 20 anos e ela perdeu tudo, segundo ela. Algumas coisas que ela ali relatou, ela não sei se condiz com a realidade, mas eu conheço parentes familiares também que perderam tudo. Real, pessoas próximas. Aquilo ali realmente não pertence a Deus, porque temos que tomar cuidado com aquilo que a gente vem acreditar para que nós possamos ter prosperidade. Ali é uma determinada função que eles têm, é de tirar tudo aquilo que o outro tem. Segundo ela relatou que ela, como obreira, até a roupa que ela usava, ela tinha que comprar. Isso significa todos que ali estavam e estão até hoje. O óleo, quinta categoria, segundo ela, também eles tinham que comprar. E algo interessante, a humilhação que eles sofriam e sofrem até hoje. Então era uma lavagem cerebral de magnitude que só Deus vai julgar. Algo está caindo aqui. Mas o que nós temos que entender é que o ser humano é fraco. O ser humano, ele se deixa ser enganado por qualquer coisa com medo. E segundo ela disse que o diabo é sócio daquilo ali. Porque tudo faz parte do demônio, porque o demônio impera todo o santo dia nas pregações. E cada pregação tem uma música de fundo aterrorizante para deixar você com medo e deixar tudo que você tem, segundo esta senhora falou. Mas como eu sei que Deus cobra tudo, Deus deixa que a pessoa faça o que quiser, mas lá na frente, o buraco do abismo está esperando as nossas maus condutas. Muito bem. Segundo ela, quando tem aquelas passeata de ônibus, são os obreiros que pagam. Tudo são os obreiros que pagam. As arrecadações dos dízimos, eles não gastam absolutamente nada, tudo vai para a mão do poderoso proprietário. E não só ela, mas outros também estão correndo atrás daquilo que eles perderam. Que Deus o ajude. Segundo ela, disse também que as cestas básicas que são enviadas para as pessoas necessitadas, segundo eles fazem em nome da igreja, só usa a fachada da igreja, mas o dinheiro vem dos obreiros. Deles não tiram um centavo. Um centavo. Ali realmente é a casa da perdição e não da salvação. Então, essa senhora deixou aterrorizante a sua entrevista naquele podcast. E eu, curioso que sou, e também já tenho feito alguns vídeos sobre esta determinada crença criada pelo homem simples e humilde na sua magnitude como ser humano, mas selvagem e cruel na sua essência, para enganar as pessoas em nome de Jesus, para tirar tudo que o outro tem em nome de Jesus. Então eu deixo aqui uma reflexão para que você pare e pense, vocês que estão lá hoje, vocês que estão pagando para entrar, vocês que estão pagando a tua roupa, vocês que estão pagando o teu óleo, vocês que estão pagando viagens de outras pessoas, são vocês. E outra coisa que ela também disse,
que não conhece ninguém, ela não conhece ninguém que tem vida financeira fácil, que enricaram fazendo parte daquela comunidade religiosa. Ela não conhece ninguém que enricaram fazendo parte daquela casa religiosa. Então, meu irmão e minha irmã, é necessário que a gente compreenda quando a gente está sendo enganado, manipulado, porque você é ser humano. E Deus não aterroriza. Deus não faz com que você se aproxime dele por medo. E outra coisa, e nem por dinheiro. Deus não quer o teu dinheiro. Deus não quer os teus bens. Pare e pense comigo. Tudo que você está vendo com os seus olhos pertence ao Criador. Tudo ele fez, tudo ele constrói e tudo ele derruba. Assim ele queira. Nada que está acima da terra é do homem, mas sim do Criador. Então, meu irmão e minha irmã, analise com cuidado. Porque essas denominações religiosas feitas por homens, elas têm o intuito de enganar, de mentir. Você observe que tudo está atrelado ao dinheiro, ao poder, à ganância. E eu também dou testemunho que muitas pessoas perderam tudo. Eu já vi pessoas dando moto, eu já vi pessoas batendo na porta da minha casa para vender roupa, para levar o dízimo. Minha mãe aconselhava e não comprava. Eu vi meu pai indo para a Universal comprar folha de boldo para ser curado de alguma enfermidade. Ele saiu de lá aterrorizado, não sarou coisa nenhuma. Eu já vi colega de trabalho saindo e deixando o teu dinheiro na igreja para resolver problemas familiares. E eu aconselhei não fazer isto, ele fez e perdeu tudo. Eu vi pessoas que deu o sítio conhecido, eu aconselhei não fazer isto, fizeram. E eles hoje continuam pobres, como sempre, trabalhando na praia. Então, meu irmão e minha irmã, eu também tenho esse lado de conhecer e de ter ajudado, aconselhado a não fazer parte desta manipulação humana, diabólica. Então, olhe com cuidado quando você for à Igreja de Jesus Cristo, a Igreja de Jesus Cristo. Qual será? Será que começou no Brasil em 1517? Ou pelo um francês, um italiano, um português? Não. Pelo Martim Lutero? Não. Por Edir Macedo? Não. Pelo Malafaia? Não. Pelo Magno Malta? Não. Por Domingos Santiago? Também não, gente. A Igreja de Jesus Cristo ela é una, santa aos olhos de Deus. Ela foi constituída com seu próprio sangue derramado. Lembre-se, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então eu deixo aqui esta reflexão para que você pare e pense. Deus não quer o teu dinheiro, Deus não quer os teus bens, Deus não quer absolutamente nada de você. Algo que Ele vai pedir. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Não fira com esse ferro, porque você será ferido também. Não meça com essa medida, porque você também será medido por ela. Efésios 4. Há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Gálatas 1:6. Se descer um anjo do céu e anunciar outro evangelho fora o que nós temos anunciado, que seja anátema, isso quer dizer excomungado, diz o apóstolo Paulo. E a igreja primitiva, a igreja cristã católica, vem lá dos grandes homens de fé, lá na essência da igreja primitiva, da igreja paulina, e da igreja pretina. Significa Pedro, pedra, Pedro, tua igreja. A igreja de Jesus Cristo não começou por um brasileiro, um funcionário público
como esse cidadão fundou essa igreja e colocou ainda o nome da Igreja Católica Universal. Você sabe que a Igreja Católica significa universal para todos. Eu tenho 53 anos, frequento a Igreja Católica desde o dia que eu nasci. Nunca vi nenhum padre pedindo nada em nome de Jesus para que eu possa receber uma bênção e uma graça de Deus. Há erro nos homens ali? Há sim, claro, porque tem pessoas, tem humanos ali. Mas, financeiramente, tirando dos fiéis para enganar em nome de Cristo, eu tenho 53 anos e nunca passei por essa experiência. Ali aonde eu frequento, não. Pode acontecer na tua cidade? Pode. Você pode até dizer que sim, mas eu estou falando do meu testemunho. Então, meu irmão e minha irmã, vamos tomar cuidado com aquilo que a gente tem como base de fé, e senão a gente vai continuar sendo enganados. Deus o abençoe, e a Igreja Católica Apostólica Romana está sempre de portas abertas para que você volte para a casa do Pai Universal, meu amigo. Igrejas de homens carnais que enganam e querem tirar o seu dinheiro, não faça isso. Com todo respeito aos demais que queiram continuar, mas a fé e a esperança está em Jesus Cristo e a tua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.